O estudo que nós estamos fazendo é o temor do Senhor. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aleluia. Nós vamos ver aqui conotações pessoais ligadas ao temor de Deus. Então vamos lá. O temor de Deus é muito mais do que uma doutrina bíblica. Ele é diretamente aplicável à nossa vida diária, de numerosas maneiras. Então, o temor a Deus não é só uma doutrina bíblica, é mais que isso. E é aplicável à nossa vida diária. Primeiramente, se realmente tememos ao Senhor, temos uma vida de obediência aos seus mandamentos e damos sempre um não estridente ao pecado. Uma das razões por que Deus inspirou temor nos israelitas no Monte Sinai foi para que aprendessem a desviar-se do pecado e a obedecer a sua lei. Isso está em Êxodo 20:20. Repetidas vezes, no seu discurso final aos israelitas, Moisés mostrou o relacionamento entre o temor ao Senhor e o serviço e a obediência a Ele. Então, temer a Deus tem a ver com trabalhar para Deus também. Você teme a Deus e você trabalha para Deus também. Está aqui, aleluia, também em Deuteronômio 5:29, Deuteronômio 6:2 e 6:24, né? Segundo os salmistas, temer ao Senhor equivale a deleitar-se nos seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. E também temer a Deus é seguir os seus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Salomão ensinou que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então quem teme a Deus se desvia do mal, não vai praticar o mal, né? Quantos lugares eu deixei de ir porque eu imaginava que ia ser complicado, né? Com medo de estar num ambiente que não é de Deus e ser mal interpretado, mal visto, ainda que você não faça nada, não participe de nada, mas só pelo fato de estar lá num ambiente atrapalhado, você é confundido como atrapalhado. Isso está em Provérbios 16:6. Em Eclesiastes, o dever inteiro da raça humana resume-se em 2 breves imperativos. Então, tem duas ordens de Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso está em Eclesiastes 12:13. Inversamente, aquele que se contenta em viver uma vida de iniquidade, assim faz por quê? Porque não há temor a Deus perante os seus olhos. Então, a pessoa que diz que crê em Deus, diz que é crente, mas continua no pecado, fazendo o que o Espírito Santo diz para não fazer, então essa pessoa, ela não teme a Deus coisa nenhuma. Um corolário importante da conotação supra é que o crente deve ensinar seus filhos a temer ao Senhor. Então, se eu temo a Deus, eu ensino os outros a temerem a Deus, e principalmente os filhos, levando-os a abominar, a reprovar severamente o pecado e a guardar os santos mandamentos de Deus, né? Então, por exemplo, vou aproveitar aqui, eu temo a Deus, eu ensino todo mundo, inclusive os filhos. Então você vai para a igreja e dá um celular para o teu filho ficar quieto dentro do culto, indiretamente você consegue o silêncio dele, mas você está ensinando o que para essa criança, hein? Eu vejo isso muito na igreja.
Vejo muito, né? O pai e a mãe não controlam a criança, porque o controle da criança é algo que você vai ensinando. Você deixa em casa fazer o que quer o tempo todo, na igreja não vai ficar quieto. Nem na igreja, nem em lugar nenhum, né? Em casa você tem que exercitar essa doutrina com a criança. Tem. Ainda mais em casa, que lá pode, deixa chorar em casa. A criança chora, você vai dar um celular na mão. Criança chora, você vai e liga o computador. Criança chora, você vai e liga o desenho. Criança chora, você vai dar o doce. Criança chora, você vai dar o salgadinho. Você está estragando teu filho. Está deixando diabético, está deixando com pressão descontrolada, está deixando a criança obesa, está deixando a criança sem limite. O não faz parte da educação, né? Então eu temo a Deus, mas eu não ensino a minha criança a prestar atenção no culto. Ah, com 1 ano não presta atenção, tudo bem. Com 2 também não presta atenção, tudo bem. Com 3 não presta atenção, tudo bem. Com 4 não presta atenção, tudo bem. Com 5 não presta atenção. Com 6 não vai prestar, com 7 não vai, com 8 não vai, com 9, com 10. Quer dizer, isso me lembra até assim, eu era o irmão mais, eu sempre fui o mais velho, né? Nasci primeiro. Então minha mãe dizia, Nelsinho, meu pai dizia, Nelson, 7 anos, você é o mais velho, aprende a fritar ovo, porque se eu não tiver, você frita o ovo para dar para os seus irmãos. Aí eu com 7, porque era mais velho, fritava o ovo e dava. Naquela época era normal, né? Hoje já não é mais. Aí o que acontece? Meu irmão com 7 não fritava ovo. Nelson, você é mais velho. Com 8, frita, esquenta a comida, faz o feijão, faz o arroz para dar para os seus irmãos. Tá entendendo? Quer dizer, eu com 7 podia, ele com 7 não podia. Eu com 8 podia, ele com 8 não podia. Então, se o pai e a mãe não usar da inteligência, é com 1 ano mesmo que você doutrina ele. Ah, com 2 é muito novinho, tá. E com 3, é muito novinho. Daqui a pouco faz 10 e ainda tá novo. Aí faz 13, você quer puxar a rédea, você não vai puxar. Com 10 anos já não puxa. Eu vejo os de 10 anos, eu dou aula para 10 anos. Pergunto se eu quero pegar aluno de 10 anos para dar aula. Não quero, Deus me livre. Os moleques já tá grande e ninguém segura. O pai não segurou a vida inteira, eu como professor vou segurar? Não vou. Entendeu? Então, né? A gente tem que ir exercitando a criança. Vem aqui orar com o pai. O pai vai orar. Ora aí, eu quero ouvir você orar. Você não está orando? O que você está fazendo aí? Porque meu pai nem era crente e ele pegava a Bíblia e mandava eu ler. Eu detestava. Mas foi graças a ele fazer aquilo comigo que eu não virei um drogado, que eu não fui pro mundão. Por quê? Tem gente que é boa de natureza, não vai pro mundão, não vai fazer besteira, não vai fazer nada. Mas tem outros que não pode ser desafiado. Ele tem uma boa índole. Mas se desafiar, você é covarde. Se fizesse isso pra mim naquela época, eu tomava o barril inteiro de cachaça só para mostrar que eu não era covarde. Entendeu? É porque eu era ruim? Não é porque eu era ruim. Eu não era ruim, mas não podia ser desafiado. Era o meu defeito, entendeu? Não podia. Se falasse assim, ó, entra lá no mercado e rouba tal coisa. Você é homem ou não é? Eu ia lá e metia a mão para dizer que eu era homem. Eu era ladrão? Eu ia me tornar um ladrão só para dizer que eu era caba macho, que eu encarava, não podia me desafiar, entendeu? Então, por que eu não fiz isso? Coragem eu tinha. Porque eu fui forçado ali na palavra e a palavra, eu entendi a palavra. Quando vinha alguém desafiar, né? Você é um covarde. Ah, cala tua boca, rapaz. Só é servo de Deus. Eu era molecão. Eu era tão corajoso que era capaz de eu dar uns murros no cara e falar assim: te quebro a cara, mas não vem falar que eu sou covarde, não. Eu sou crente. Isso lá pra trás, eu molequinho, porque eu me converti novo, irmão. Eu vim pra igreja com 8 anos, entendeu? Então é isso aí. Agora, você vê, quem teme a Deus, ensina. Né? Eu já falei isso aqui, uma vez eu cheguei, que eu gosto de brincar com as crianças.
Ó, o irmão José, ó, os irmãos estão comentando aqui, eu não tô lendo. Pera aí, gente. Ó, o irmão José Carlos tá falando, essa live tem que ser compartilhada com o Brasil todo. É, porque tá descontrolado as crianças aí, né? Magna tá falando, eu conheço muita mãe com esse mau costume. O José Carlos tá falando, irmão, a personalidade se forma até os 8. Até 8 a 10. Passou daí, ela já tá modelada pelo funk, pela Pipa Peg, pela Dora, pelo Patati, pelo Chaves. Chaves é legalzinho, né? É, mas o que o Chaves faz? O Tom e Jerry, o que o Tom e Jerry faz? O que o Pica-Pau faz? Se você parar para assistir os desenho é bonitinho, mas qual é a mensagem por trás desses desenhos? Tem uma mensagem ali, né? O Tom quer caçar o Jerry foge, e apronta, e zomba, e tal, e sempre se dá bem, e o Tom tá ruim. O Jerry é a criancinha, o Tom é o pai. Que faz e fica com cara de banana. Entende? Você pega o Chaves. Ah, é um coitadinho, ele tem fome, ele tem não sei o que. Aí ele vai, apronta. Foi sem querer, querendo. Ah, por que você aprontou? Sem querer, querendo. Entendeu? Tem uma mensagem atrás do negócio ali. Uma vez eu tava na escola, sentado na mesa, um menino da minha altura aqui. Professor, falei, que foi, rapaz? Diga aí. Qual que é aquele bichinho que sai de flor em flor? Eu, trouxa, desculpa a palavra, né? Inocente. Falei, bichinho que sai de flor em flor? É. Ah, falei, deve ser o beija-flor. Sabe o que ele fez? Pau no meu nariz. Que te acerta o cheirador. Ai, irmão do céu. Eu deixei de ser crente naquele dia. Chamei pai, chamei mãe, chamei diretora, chamei todo mundo. Nossa, virei um gigante. Daí depois eu fui descobrir por que ele fez aquilo. Que ele viu no Chaves. É o Chaves que faz essa porcaria. Aí foi onde eu despertei. Nossa, é mesmo, né? Comecei a olhar os desenhos. Ben 10, que a criança gosta. O que é o Ben 10? Bate no relógio, vira um monstrão. Aí pega carro, joga longe, pula não sei o que, e faz não sei o que lá, e blá blá blá, né? É o menino que quebra a regra e que não sei o que, tá defendendo o planeta. Olha aí, entendeu? Então você deixa a criancinha assistindo o desenho tá ensinando alguma coisa para ela. E você não fala de Deus. Você não ensina. Ontem aqui na live, a irmã Vera, sobrinha da irmã Lúcia de São Bernardo do Campo, tava lá. Todas as crianças com a Bíblia na mão, lendo o Salmo 91, orando o Salmo 91. Olha aí, o que essas crianças estão aprendendo com isso? Temer a Deus. Entendeu? Temer a Deus. E aí eu vou marcar aqui, deixar esse assunto, né, um assunto longo. Amanhã a gente continua aqui, mas é que me inflama, né? Ah, eu ia falar da irmã. Eu perguntei pra criancinha. Você é crente? A criança, eu não. Criança falou, eu falei, oxi, não é crente não? Não sou não. Mas ela falou, não topetuda. Ela falou naturalmente. Eu falei, mas por que você não é crente? Ela falou, minha mãe tem Bíblia, eu não tenho. Ela falou, opa, aí que criança inteligente. Minha mãe usa véu, que a igreja Sinos de Belém tem o véu, as mulheres, né? Eu não tenho. Minha mãe vem de saia para a igreja, eu não tenho uma saia. Na nossa igreja as mulheres usam saia. Aí eu falei, tá vendo que menina inteligente? Quer dizer, ela, por não estar nos moldes que a mãe tá, por não fazer o que a mãe faz, ela não era crente. E tá certa. Entendeu? É. A irmã Lia tá falando, é verdade, irmão Carlos. Eu acho que não tem outra live que a gente aprende. Não é que a gente não tem cronograma, né? Aqui é improviso. E às vezes um tema me pega aqui, é o que a gente fala, né? Que a gente se inflama. Olha lá, o irmão José tá falando, que estraga a criança é bagunçar.
E a gente dá risada. Ai, que engraçadinho. Aqueles tapinha na cara, né? Pá! Pequenininho dá nada. Daí a criancinha mete a unha no pai. Ô, fininho. Mas aí vai crescer. Você não advertiu?